Olá pessoal, tudo bem? Como estamos aí? Tudo jóia? Vamos para mais uma aulinha nossa. Sabadão de noite, vocês estão aí namorando, eu estou aqui trabalhando. Então vamos terminar isso logo. Hoje a gente está falando aqui, dando continuidade ao direito contratual, né? Princípios de direito contratual. A gente vai falar hoje, na verdade, sobre os princípios que ficaram faltando para a gente poder terminar essa parte de principiologia, tá? Então, na aula de hoje, vamos ver aqui 3 princípios: o princípio da função social do contrato, o princípio da equivalência material, o princípio da boa-fé objetiva. Tá? O princípio da função social do contrato, gente, é um dos princípios mais importantes. Tá? Tem um texto muito bom do Cristiano Chaves, do Nelson Rosenwald, do Neto e o Felipe Braga Neto. Isso mesmo, vou confirmar. Felipe Braga Neto. Melhor doutrina que tem hoje no Brasil, basicamente, esses caras. Código Civil, mais uma oportunidade, sublinha a relevância da dimensão funcional a respeito dos contratos. Nesse contexto, a função social passa a ser parâmetro de validade dos contratos. A função social permeia todas as formas de contrato de propriedade. Bens imóveis, bens móveis, inclusive as novas tecnologias, as novas formas de circulação de riqueza, né? A renovação do direito civil atual significa uma nova compreensão dessa autonomia privada. E aí que vem. O conteúdo dos contratos hoje não corresponde apenas à vontade das partes. É composto por padrões mínimos de razoabilidade que submetem à boa-fé objetiva, ao equilíbrio material e à vedação ao abuso de direito. Em outras palavras, quanto maior for a desigualdade, mais intensa será a proteção de direitos que não estão em jogo, e menor a tutela da autonomia privada. O que ele está dizendo aqui, gente? Basicamente, ele vai dizer que o contrato, hoje, ele está inserido dentro de um mecanismo social de circulação de riqueza, de promoção da dignidade do ser humano, de promoção da pessoa humana. Tá? O contrato hoje não é visto apenas mais como um instrumento de autonomia da vontade. Tá? Todo o contrato ele é composto por padrões mínimos de razoabilidade, que remetem a quê? A boa-fé e ao equilíbrio material. Não é por menos do que isso que a gente está tratando dos 3 princípios juntos. Tá? Então, o contrato hoje você tem que entender ele dentro de um contexto. Okay? Dentro de um contexto social, dentro de um contexto específico daquela relação que está sendo tratada ali. Tá? A história que a gente vai ver, para esses 3 elementos que a gente vai trazer hoje ali, é uma técnica legislativa que foi adotada pelo legislador no pós-positivismo, né, dentro dessa sistemática que a gente vive hoje, o conceito que são as cláusulas abertas. Tá? Então, eu tenho a cláusula aberta ou o conceito aberto, eu tenho a cláusula geral. O que diferencia uma da outra? Tá? O conceito aberto traduz simplesmente um preceito normativo vago, um preceito normativo indeterminado que vai ser preenchido pelo juiz no caso concreto. Isso é bom? Ótimo. Né? Você não tem uma norma fechada, uma norma presa, que é la bouche de la loi, a boca da lei. Não. Né? A gente tem a possibilidade do juiz interpretar aquela norma de acordo com o caso concreto. É ótimo, é maravilhoso. Só que eu tenho ainda a cláusula geral. A cláusula geral, gente, além de ter um conceito aberto, a gente tem uma disposição normativa de observância obrigatória. Então, o juiz, diante de uma cláusula geral, ele é obrigado a aplicar aquela norma, no caso que está sendo discutido. Ele tem uma obrigatoriedade para o juiz. Então, quais são essas cláusulas gerais? Função social, boa-fé, equivalência material. Muito importante isso. O nosso artigo 170, eu sempre trago aqui o nosso princípio da função social do contrato. Ele tem base lá no artigo 170 da Constituição, que consagra uma ordem social harmônica, visando evitar o abuso do poder econômico. Tá? Então, a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e, por fim, assegurar a todos a existência digna, conforme ditamos da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido às empresas de pequeno porte. Parágrafo único.
assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Gente, perceba a importância que existe no direito brasileiro da questão econômica. Tá? O artigo 170, ele fala justamente o que é a ordem econômica do Brasil, que é fundada no quê? Na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. O que eu preciso? Respeitar a propriedade privada, função social, livre concorrência, direito do consumidor, meio ambiente. Tudo isso daqui, eu estou falando de ordem econômica, quem é que é o motor, quem que é o elo condutor das relações econômicas? O contrato. O contrato é o elo condutor disso tudo. Então, o contrato ele tem que respeitar tudo isso que está dito aqui. Tá? No momento em que o Código Civil consagrou o princípio da função social, né, falar, significa, artigo 422, significa que não existe mais espaço para o contrato amarrar uma parte de colocar essa outra para morrer, ficar fixada numa coisa. Tá? A autonomia privada hoje encontra um parâmetro de limitação que se projeta no plano interno quanto no plano externo do contrato. O plano interno do contrato é dos contratantes, o plano externo, fora. Tá? O contrato exerce uma função social. Tá? Por isso é que essa função se projeta, não só no plano interno, como no plano externo. Vamos lá. O que é o plano interno, gente? O plano interno são as próprias relações entre os indivíduos contratantes. A função se projeta não só para determinar o equilíbrio contratual, mas também para impor lealdade recíproca. O que é lealdade recíproca? A fé. Tá? Então, no plano interno de um contrato, a função social ela vai determinar que as partes ajam um com o outro de acordo com a boa-fé, de acordo com a lealdade, e ainda para que exista um equilíbrio contratual. Olha aí um fundamento maravilhoso para vocês usarem para a revisão de um contrato. Tá? No plano interno tem conexão com a equivalência e com a boa-fé, porque a função social vai se projetar ali. Tá? E no plano externo, a gente está falando que essa mesma função social ela possui um ponto de contato, tá? Entre a própria sociedade e os contratantes. Então, eu não posso ter um contrato que viole as normas de defesa do consumidor, não posso ter um contrato que viole as normas do meio ambiente, e não proteja o pequeno empresário, e daí por diante, conforme a gente viu no artigo 170. Tá? O que a gente já falou. Tem que tirar isso aqui. Tá bom. Tem conexão com... Agora vamos falar da equivalência material. Tá? O princípio da equivalência material em função, tem a conexão com a função social. Okay? O que diz equivalência material? Sustenta o necessário equilíbrio entre as partes do contrato. Tá? A gente tem que entender um contrato como um contrato que possa trazer trocas justas entre as partes. Okay? A gente não pode permitir que uma das partes se onere de modo excessivo. Porque se isso acontecer, isso quebra a equivalência material. Existem contratos de risco, gente? Existem. Existem contratos de lucro, existem contratos que são necessários para a sobrevivência. Óbvio, tá? O contrato de lucro, alguém vai sair lucrando bastante. Faz parte da área, faz parte do risco. Mas num contrato que a gente tenha normal, que não seja um contrato de lucro, é necessário que exista aqui a equivalência material. Então, outro princípio muito bom, muito importante para você estudar a fundo, que a gente vai tratar melhor na aula, evidentemente. Por fim, o princípio da boa-fé objetiva. Tá? O que é o princípio da boa-fé objetiva? Tem diferença de boa-fé objetiva e subjetiva? Pouco, tá? Na verdade, a boa-fé subjetiva é aquela interna nossa. É aquela maneira que a gente age com os outros, conforme gostaríamos que agissem com a gente. Perfeito? O que é a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é basicamente o quê? Eu ser obrigado a atuar com boa-fé dentro de uma relação jurídica. Basicamente isso. Tá? Quem que trouxe isso para o ordenamento jurídico? Foram os alemães. O BGB, artigo 242, se não me engano, trouxe isso lá. Tá? O que eles fizeram foi transformar essa boa-fé subjetiva numa regra de conduta que vai incidir em relação de direito privado. Tá? Transformaram a boa-fé em regra e norma jurídica. Eles usam a expressão Treu und Glaube, que significa lealdade e confiança, numa tradução
melhor aqui para a gente. Tá? Então, boa-fé é você agir dentro do contrato de acordo com a boa-fé. Boa-fé, cláusula geral, observância obrigatória, norma aberta de observância obrigatória, baseado no artigo 422 do Código Civil, traduz uma regra de conteúdo ético e, por ser cláusula geral, exigibilidade jurídica, tá? Necessária. Essa ela tem 3 funções. Uma função interpretativa, tá? Orientar a interpretação do intérprete, evidentemente, tá? As cláusulas de um contrato deve ser interpretado de acordo com a boa-fé. Má-fé não se presume de forma alguma. Boa-fé orienta a interpretação. Boa-fé tem função também delimitativa da autonomia privada. A gente vai ver aqui no artigo 422, tá? Vai falar sobre isso. Eu tenho ainda a mais badalada delas, as mais importantes, que é a constitutiva de deveres anexos. A boa-fé cria deveres colaterais, deveres de proteção. O que são isso, gente? São normas que não estão expressas no contrato. Não é porque não estão expressas que não vão ser exigidas, exigíveis. Tá? A gente aprendeu que um contrato ele tem ali a obrigação principal, gerar uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Mas para aí, não. Tá? O direito civil hoje interpreta de modo muito claro, ponto da boa-fé objetiva, esses deveres implícitos, deveres anexos, deveres colaterais que existem no contrato. Bom, são tão importantes que, da mesma forma que você pode entrar com uma ação para o descumprimento de uma obrigação principal, você pode também entrar com ação porque o dever anexo foi descumprido. Quer ver um exemplo bobo? Lá no direito médico. No direito médico, o médico ele recebe para operar. Ele operou e está tudo bem, maravilha. O dever principal dele foi cumprido. Basta isso? Não. Ele tem um dever colateral, um dever anexo de lealdade, informação. Ele precisa informar adequadamente. Se ele não informa sobre o risco que o paciente tem, ele viola esse princípio aqui. Tá? Pode ser condenado por isso. Esses deveres anexos são decorrentes do quê? Dever de assistência, dever de sigilo e dever de informação. Tá? Questão limitativa, ó. Contratantes obrigados a guardar, assim na conclusão como na sua execução, os princípios de puridade e boa-fé. Tá? Só lembrando que aqui ele fala de conclusão e execução, mas também são utilizados na fase pré-contratual e na fase pós-contratual. Tá? Desdobramentos da boa-fé, figuras parcelares da boa-fé, funções reativas da boa-fé. Venire contra facto próprio, suppressio, surrecto, dirty mitigate the loss. Tá? Venire contra facto próprio, teoria dos atos próprios, que chama isso, tá, gente? Também vocês vão encontrar isso na jurisprudência, a doutrina como teoria dos atos próprios. É uma função reativa da boa-fé, e ele vai dizer o seguinte, que ele proíbe a adoção de comportamento contraditório. Se numa relação contratual você passa a adotar um comportamento, você não pode, de uma hora para outra, inverter esse comportamento. Tá? O venire contra facto próprio tem o suppressio e o surrexo, que são muito parecidos, um é o contrário ao outro, são decorrentes do venire. O que é? A suppressio, supressão, tá? Direito não exercido durante um lapso de tempo, não mais pode ser por contrário à boa-fé. Houve aqui a supressão do direito. E se o direito foi suprimido do lado, o outro, surrectio, você ganha um direito diante do suprimento do outro. Vai tratar isso direitinho. O TUCOC é muito parecido também, só que aqui, na verdade, a gente está procurando evitar que uma das partes passe a ter uma conduta inédita, uma conduta que surpreenda a outra parte, causando-lhe prejuízo. Tá? E, por fim, a gente vai ter o dirty mitigate the loss, ou dirty mitigate the own loss, dever de mitigar o próprio prejuízo. Tá? A parte contratante ela tem a obrigação de fazer com que o prejuízo dela seja mitigado. Para quê? Para que a outra parte que tiver que indenizá-la, ela faça isso com o menor custo. Tá? Basicamente é isso. Evidentemente que a gente vai ver tudo isso com muito mais propriedade na nossa aula. Beleza, gente?